E aí, galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal. Chegamos na aula 45 e nessa aula nós vamos conversar, nós vamos falar sobre traçados de caldeiraria. Então, nessa aula, o tema dessa aula, como vocês podem ver aí, como traçados de caldeiraria pode mudar a sua carreira, tá? A partir do momento que você entender traçados, entender como a gente faz para fazer o traçado de um equipamento, o traçado de uma peça ou um traçado de um tampo. A partir do momento que você aprender a fazer esses tipos de traçado, você se torna um outro profissional, um profissional mais qualificado, mais capacitado a ter as melhores oportunidades e encontrar os melhores empregos com melhores salários. Essa é a nossa realidade onde vivemos, né, no nosso país. Então, se você se capacitar mais, dominar mais as técnicas de traçados, pode ter certeza que isso vai dar um avanço na sua carreira e você vai se tornar um profissional muito melhor, certo? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje e nós vamos iniciá-la agora. Então, como vocês podem ver aqui, como o traçado de caldeiraria podem mudar a sua carreira. Para começar, vamos fazer uma pequena reflexão aí, vamos se perguntar. Você já parou para pensar o que mudaria se você dominasse traçado de caldeiraria? O que isso afetaria na sua carreira? Quais as facilidades que você teria na hora de estar fazendo um equipamento, na hora de estar montando um equipamento? Porque o traçados ele é a base para montar um equipamento com qualidade e com velocidade, porque um traçado errado ele vai gerar retrabalho, esse retrabalho ele aumenta o tempo de fabricação, esse aumento no tempo da fabricação gera prejuízo lá no final, na hora da entrega do equipamento, né? Então, isso é um dos pontos que nós temos que pensar. Se eu dominar traçados hoje, lembrando que nós precisamos pensar em nós. O que mudaria se você dominasse traçados? Quais as qualidades que melhoraria para você ali na área do seu trabalho? Então, aqui eu deixei alguns pontos sobre fundamentos essenciais para quem domina isso. Então, eu deixei aqui precisão na fabricação. O que é a precisão na fabricação? Quando você faz um traçado, vamos dar um exemplo numa boca de lobo. Como aqui na foto, como aqui na imagem a gente pode observar, né? Nós temos aqui, ó, esses bocais aqui, ó, que podemos observar, ó, são 3 bocais. Reparem que, se você sabe fazer esse traçado, o encaixe vai ser bom, a qualidade do corte vai ser boa, a solda vai ser boa, e feito tudo isso, o prazo, sem dúvidas, vai ser bom. Agora, se você não sabe fazer um traçado desse, aí você vai lá, coloca o tubo, aí risca, aí não dá certo, aí faz de novo, faz de novo, faz de novo. Você vai gastar horas nisso e não vai entregar um serviço com qualidade nesse caso. Então, isso é a precisão na fabricação. Se você sabe fazer o traçado exatamente como precisa, como tem que ser feito, você vai fazer uma vez só e está pronto. Vai ser bom para você, vai ser bom para o soldador, vai ser bom no geral para quem estiver ali participando dessa fabricação. Outro ponto aqui que eu deixei, ó, é redução de erros. Quando você domina traçados, você elimina os erros. Você elimina os erros. Com isso, você vai ter visibilidade dentro de onde você trabalha por não cometer erros e ser um bom profissional bem qualificado. Outro ponto interessante é a eficiência no corte e montagem. Como eu já expliquei, se você faz um bom traçado, você corta melhor e você monta com mais facilidade e o resultado daquela montagem também é melhor, certo? Então, esses são os pontos essenciais para quem domina traçados. Um ponto crucial aqui, ó, que eu deixei anotado, menos desperdício de material e retrabalho. Então, você entendendo como traçar da forma correta, você vai ter menos desperdício e não vai ter retrabalho. Então, isso quer dizer que você vai ter um aumento na sua produtividade naturalmente só por dominar traçados, certo? 4 habilidades que um profissional da caldeiraria precisa dominar. Eu deixei essas 4 aqui, que é crucial. Se você tem dificuldade em alguma delas, é necessário que você se dedique a aprender mais. Então, nós temos aqui, ó, leitura e interpretação de desenhos, e eu ensino isso daqui gratuitamente para vocês. Vocês não precisam nem se preocupar, eu já ensino isso para vocês, então vocês precisam se preocupar em aprender cada vez mais leitura e interpretação de desenho. Conhecimento e desenvolvimento de peças. Então, eu citei alguns exemplos aqui: cilindros, cones, transições e muito mais, né? Então, você tem que aprender. Se você quer se tornar um profissional capacitado, para ter acesso às melhores oportunidades e às melhores vagas, é necessário dominar o desenvolvimento de peças. E principalmente aqui, ó, cilindros, cones, transições. Deixa até essa imagem aqui, ó, essa imagem é uma imagem famosa. Ó. Aqui ó, tem ó, curva de gomo, aqui tem essa transição aqui, ó, que é um quadrado para retângulo. Né? Temos aqui ó, cone,
Aqui também temos cone, tá vendo? Quantos traçados é necessário conhecer. Outro ponto importante é aqui, ó, cálculo e matemática aplicada. Precisa entender isso daí. Se você tem dificuldade em cálculo e matemática aplicada, eu vou te ajudar. Como todas as aulas eu faço aqui, inclusive o vídeo anterior foi sobre matemática aplicada, sobre como calcular a hipotenusa de um cone. Se você não viu, depois dessa aula você volta lá e assiste também, que está bem interessante. Mas o profissional precisa dominar cálculo e matemática aplicada para ele ser bom profissional e concorrer às vagas melhores, né, do que a média do mercado. Quarto ponto aqui, o uso de ferramentas manuais. Então, o que são essas ferramentas manuais? Saber dominar um compasso, saber a hora de fazer um traçado por escala, usando a escala. Então é necessário que todo bom profissional domine usar o compasso e ter criatividade ali na hora da fabricação para estar desenvolvendo ferramentas para fazer o trabalho da melhor maneira e melhor forma, tá? Então aqui entra compasso, entra nível e assim por diante, tá? Tem vários exemplos aí que vocês precisam dominar. Eu deixei aqui, ó, software de desenho técnico, porque isso daqui, se vocês aprendem, é bom para praticar traçados. Então, um exemplo, eu vou mostrar para vocês um traçado aqui, feito no AutoCAD, que é um software. Se você aprende isso, você vai ter facilidade para desenvolver seus traçados, para entender como é o passo a passo e assim por diante, porque nele você vai ter muito mais velocidade na hora de estar fazendo um traçado, certo? Do que na folha convencional. Na folha convencional é bom você saber, porque na prática você vai ter que fazer na folha convencional. Mas o software ajuda você a dominar essa parte, esse passo a passo aí do traçado, tá? Então, essas são as 4 habilidades que você precisa adquirir. Se você tem dificuldade em desenho, eu estou aqui para te ajudar. Se você tem dificuldade em traçar, eu estou aqui para te ajudar. Se você tem dificuldade em matemática, em desenho técnico e software, eu estou aqui para te ajudar, tá? Então, se você tem dificuldade em tudo, eu também estou aqui para te ajudar, para a gente aprender juntos, certo? Então, esse é um ponto importante. Oportunidades no mercado para quem domina traçados. Isso daqui é importante demais, pessoal. Por quê? Nós temos aqui as áreas de atuação, né? Então a gente tem metalúrgica, nós temos caldeirarias, montagens, setor naval, aeroespacial, petroquímico. Só que aqui é o seguinte, vamos dizer assim, para você chegar num patamar de trabalhar num setor petroquímico, você tem que ter qualificação, você tem que dominar montagem, fabricação e ter qualificação. Você precisa ter desenho técnico, precisa ter matemática aplicada, precisa conhecer traçado de caldeiraria, você tem que ter isso comprovado, né? Fez qualificação, fez um curso, se certificou, porque essas empresas, elas são de alto escalão e elas só contratam pessoas capacitadas e bem capacitadas. Então, se você tem vontade de trabalhar em empresas desse nível, é necessário se qualificar. Aeroespacial também e setor naval também é a mesma coisa. Montagens industriais, a exigência é um pouco menor, porém existe também, e para você ter facilidade na hora de estar fazendo uma montagem, é necessário conhecer traçados, tá? Conhecer toda essa parte de traçagem, tá bom? As caldeirarias hoje em dia procuram profissionais que o supervisor não precisa ficar ensinando ele a trabalhar. Ele simplesmente pega um desenho na mão e desenvolve esse desenho da maneira fácil, da maneira simples, sem ficar tendo aquele monte de dúvida, aquele monte de parada para tirar dúvida, não entendo isso, não entendo aquilo. Então as caldeirarias querem pessoas práticas, pessoas que vai pegar um desenho, vai compreender aquele desenho e vai montar o equipamento conforme o desenho pede, respeitando as tolerâncias, respeitando as fases de montagem da maneira certa. Então, se você tem essa dificuldade, você precisa se qualificar, certo? E nós temos também a indústria metalúrgica no geral, que é também muito importante e exige também esse conhecimento aqui. Então, se você olhar para cá e falar assim, eu quero entrar no ramo petroquímico, mas não tem qualificação, vai atrás da qualificação. E assim para os outros setores também, certo? Então, vamos continuar aqui a nossa aula. Como se tornar um especialista em traçado, pessoal? Aqui, ó, eu tenho uma imagem desse traçado aqui, eu que fiz, ó. Aqui é o traçado de um redondo com uma peça retangular, porém com raio, né? Então, essa é uma peça comum na área da caldeiraria. Sempre tem essas peças. Então, passo a passo, ó, passo a passo para dominar traçados. Aqui eu estou te dando passo a passo, bem simples. Você só precisa aplicar para dominar essa parte. Então, ó, praticar leitura e interpretação de desenho. Primeiro ponto, para você entender traçados da forma certa, você tem que entender desenho. Um exemplo aqui, ó. Aqui nós temos a vista de planta da minha peça, aqui nós temos a elevação da minha peça, certo? Você dominando, entendendo o que é uma vista de planta, entendendo o que é uma vista de elevação,
você vai saber como fazer o traçado da nossa peça da forma correta, certo? Aprender a teoria e os fundamentos. Aqui você vai entender a parte teórica do traçado, como que você inicia, né? Por onde eu inicio? Por exemplo, eu tenho um traçado como esse daqui. Por exemplo, eu tenho um traçado como esse. Onde eu começo? Quando eu tenho uma peça dessa daqui, um exemplo. Aqui nós começa por essa base aqui, ó. Esse é o primeiro triângulo que a gente forma na hora de desenvolver essa peça. E aí depois a gente faz os demais desenvolvimentos aqui, tá? Então, isso você precisa aprender também. Nós temos aqui, ó, desenvolver traçados na prática. Então, uma das formas de você dominar isso é praticando. Então, pratica, pratica, pratica. Sempre que você estiver praticando um traçado, eu vou te pedir uma coisa. Você me marca lá no Instagram, @DrauTechCursos, que eu vou compartilhar você lá também, tá? Então, sempre que você estiver praticando um traçado ou vendo essa aula, se você estiver vendo essa aula pelo computador ou pelo notebook, alguma coisa assim, tira uma foto da tela e marca a gente lá no Instagram, lá, tá? Então isso é fundamental. Praticar os traçados é fundamental para você se tornar um especialista em traçagem e isso abrir a sua mente na hora de você ver um equipamento, na hora de você traçar uma boca de lobo, você ter a verdadeira noção de como fazer isso da forma certa e correta, ok? Outro ponto, o quarto ponto aqui para dominar é fazer cursos e especializações. Não tem jeito, pessoal. Você tem que estar fazendo curso e estar se especializando. Não adianta. Se você quer desenvolver com métodos corretos, com formas certas e ter ganho em velocidade para aprender, tem que procurar fazer cursos e especializações. Agora, pessoal, é o seguinte, ó, traçagem na prática. Não poderia faltar um traçado aqui. Então, eu vou ensinar vocês, ó, como fazer o traçado de uma boca de lobo com inclinação. Eu vou ensinar vocês a fazer esse traçado agora aqui, passo a passo, beleza? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como nós iniciamos um traçado como esse, quais os pontos que precisamos ficar atentos e o que temos que prestar atenção na hora de estar fazendo um traçado como esse aqui, beleza? Então, bora lá para a nossa parte prática de traçados. Bom, vamos lá, galera. Deixei aqui ó, um exemplo. Vamos lá. O que nós podemos observar aqui nessa peça? Nós temos a vista de elevação dela, né, que nós vamos precisar. Nós temos aqui um tubo com diâmetro de 100 e um tubo inclinado a 45 graus com também diâmetro de 100. Aqui então são tubos com diâmetros iguais. Eu deixei um comprimento aqui, tá? Esse comprimento não importa pra gente. O que importa é as dimensões do tubo em relação ao diâmetro. Então, um diâmetro de 100, o outro aqui também é diâmetro de 100, certo? Então, quando tenho uma situação como essa, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é encontrar os pontos da verdadeira grandeza. E como que a gente faz isso e para que serve isso? Aqui é o seguinte, pessoal. Para iniciar, nós temos que fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui, ó, para mostrar o passo a passo. Então, ó, vamos lá. Nós temos que fazer uma semicircunferência, né? Como eu expliquei para vocês, aqui, ó, neste ponto, ó, uma semicircunferência. Eu tenho aqui a facilidade do software para explicar para vocês, certo? Então, se você estiver fazendo no papel, você vai pegar o compasso, vai colocar a ponta do compasso aqui, abrir até aqui e fazer a semicircunferência. Não tem segredo, certo? Agora, o que nós precisamos fazer? Essa linha aqui, esse contorno, nós precisamos dividir em partes iguais. Então, como que nós fazemos isso? Eu vou vir aqui, né? Eu vou dividir em partes iguais. Reparem que nós temos aqui, ó, eu dividi em 6 partes iguais. Esses círculos redondos é só para identificar os pontos da minha divisão, tá? Então, ó, aqui tem uma parte, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas são as 6 partes. Agora eu preciso fazer linhas nesse sentido da minha peça, ó, nesse sentido da minha peça, partindo de cada ponto. Então, ó, desse ponto, do meu ponto central, daqui até aqui. Eu costumo estender essas linhas até a minha linha de centro, ó. Reparem que eu costumo vir até a linha de centro, certo? Até a linha de centro. Beleza, esse é o primeiro passo que nós temos que fazer para fazer esse traçado, esse encaixe dessa boca de lobo. Segundo passo, nós vamos fazer aqui a mesma coisa, uma semicircunferência na parte de baixo. Fiz isso, eu vou fazer uma linha aqui, ó, vou continuar essa linha da base, ó, vou continuar ela. O mesmo raio que eu fiz aqui, ó, vamos relembrar esse raio aqui, né? Ó, esse raio
Vamos relembrar. Esse raio é um raio de 50, certo? É um raio de 50. Esse mesmo raio eu faço aqui, ó. 50, ó. Raio de 50, tá, pessoal? Ó, vou deixar anotado aqui para vocês visualizar. Ó. Raio de 50. Esse mesmo raio que eu fiz na parte superior, eu faço aqui. A diferença é que aqui, ó, eu vou deixar somente 1/4 da minha volta, ó. Só 1/4, tá vendo? Aqui a gente tem metade, né, da nossa semicircunferência. Aqui eu tenho 1/4 da circunferência, ou metade da semicircunferência. Certo? Aqui é o seguinte, eu dividi em 6 partes, mas se eu pegar só 1/4, eu tenho 1, 2, 3. Então aqui eu vou dividir em 3. Mesma divisão que eu coloquei lá em cima, pessoal, eu faço aqui, tá? Mesma distância. Então, mesma distância que eu usei do ponto, vamos dizer que aqui é o ponto 1, ponto 2, ponto 3. Então, do ponto 1 ao ponto 2 foi uma distância x. Do ponto 2 ao 3, uma distância x. E aqui é a mesma coisa, tá? Da mesma forma, eu tenho que fazer isso daqui. Feito essa divisão, eu vou fazer linhas daqui para cá, ó. Daqui para cá eu vou fazer linhas de cada ponto de divisão até cruzar esse raio aqui, ó. Então, eu vou fazer isso aqui e essa é a informação que eu tenho, certo? Eu vou trocar a minha cor da linha aqui, ó, para vocês visualizarem. Então, o que, que eu vou fazer? Cada ponto que cruzou aqui, ó, é um ponto de intersecção. Então, eu vou subir ele para cima, ó. O central, esse daqui, e o outro ponto é esse próprio, que já é a linha da peça, ó. Também vou passar, ó, tá vendo? Então, recapitulando, a primeira coisa que eu fiz, eu dividi aqui em 6 partes, fiz linhas no sentido da minha peça até a linha de centro, certo? Fiz isso. Agora eu fiz 1/4 aqui da minha circunferência, no mesmo raio daqui, dividi em partes iguais, 3 partes. Desses pontos que gerou, eu tracei linhas na horizontal aqui até encontrar essa semicircunferência. Onde encontrou, gerou os meus pontos de intersecção. Desses pontos eu subi aqui, ó, na vertical. Reparem que existe um caminho que eu fiz. E é esse o caminho que vocês têm que aprender, que isso vai ser aplicado em diversos traçados, tá? Então sempre vai ser basicamente o mesmo passo a passo, tá? Feito isso, a gente gerou alguns pontos aqui, ó. Cruzamos alguns pontos. Então, como eu identifico aqui os pontos que eu vou utilizar? Como eu identifico os pontos que eu vou utilizar? Então, nós temos aqui, ó, o primeiro ponto que nós vamos utilizar é esse, tá? O segundo é esse. A gente vai subindo, ó, conforme a sequência, ó, tá vendo? Aqui, então, vim para cá, agora eu volto. Então, eu vou ter esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó, certo? Então, esses são os pontos. O que eu vou fazer? Vou traçar uma linha aqui, ó. Vou fazer uma linha agora, ó, ligando esses pontos, ó. Vou ligar todos esses pontos aqui, ó. Reparem só. Estou ligando os pontos, liguei cada ponto, certo? O que aconteceu? Eu vou apagar aqui para vocês visualizar só a parte do traçado. Ó. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Nós temos, nós temos aqui a nossa peça traçada. Ó. Vou apagar aqui que aí a gente tem o encaixe dela. Ó. Certinho para vocês visualizarem. Olha lá. Ó. Então, nós temos aqui o encaixe da nossa peça. Está feita o modelo do traçado. Agora eu preciso planificar essa boca. Então eu preciso planificar esse trecho aqui, ó. Agora eu vou planificar esse trecho aqui, ó. Como que eu faço isso? Ó, vou trazer para cá, ó, para vocês visualizar individualmente. Ó. Eu preciso planificar agora isso aqui, ó, que é só a boca, certo? Só a boca. Ó. Aí aqui, pessoal, como que eu posso fazer? Vamos lá. Aqui é a minha dimensão. Eu vou direcionar ela, vou deixar ela aqui na posição vertical para a gente fazer. Ó. Então nós temos aqui, ó, essa é essa mesma peça, certo? Só coloquei ela na posição vertical para me explicar para vocês. Então agora a gente vai planificar. E para planificar eu preciso dessas medidas. Então, ó, eu preciso dessa medida, opa, dessa medida, dessa medida, dessa medida central. Eu preciso das medidas de cada ponto, ó. Aqui eu vou pôr para cá, ó.
Eu preciso dessas medidas para fazer a planificação da peça, certo? Então, ó, aqui vamos dizer que é 1. 1 é 71, 2 é 88, 3 é 132 e assim por diante. E aí, como que eu faço? Nós temos aqui um diâmetro de 100, certo? Então, eu vou planificar esse diâmetro de 100. Para mim planificar esse diâmetro de 100, o que que eu faço? Eu desenvolvo essa peça. O desenvolvimento eu faço o diâmetro vezes π. Π é 3,14, eu tenho um resultado de 314,16. Então, esse é o meu desenvolvimento, 314,16. Lembra que aqui eu dividi em 6 partes? No desenvolvimento, eu dividi em 12, porque aqui eu tenho uma semicircunferência, aqui eu vou ter a circunferência completa. E por que que eu uso só a semicircunferência? Porque essa peça é uma peça simétrica. Se a gente olhar essa peça aqui de cima, se nós olharmos ela de cima, ela está no mesmo alinhamento. Ela não está no alinhamento fora. Então, por isso que podemos fazer isso. Com isso aqui, ó, vou dividir então aqui em 12 partes, certo? E aí, o que eu faço? Essas linhas. Então, meu primeiro ponto aqui, ó, vai ter 71, que é o meu primeiro ponto. O meu segundo ponto vai ter 88, que é o segundo ponto. O meu terceiro ponto vai ter 132. O meu quarto ponto vai ter 192, certo? O meu quinto ponto é esse aqui, ó. É 180, opa, é 182, por causa que eu estou vindo da esquerda para a direita. Então, esse é o meu quinto ponto. O meu sexto ponto vai ser 174, 174. E o meu sétimo ponto, 171. Então, 171. Aí você vai falar assim para mim. Você terminou aí e ficou faltando um outro lado. Aí o que eu faço? Eu repito. No meu caso aqui, eu tenho a facilidade de só fazer isso aqui. No caso de vocês vão voltar. Então, o próximo, vocês vieram até aqui, ó. Até aqui. Aqui é 171. Aí vocês voltam. O próximo é 174. Ó, 174. O próximo é 171. 171. O próximo é 192. 192. O próximo, 132. 132. O próximo, 88. 88 e 71. Sempre os dois pontos da extremidade têm que ser a mesma medida. Se você está fazendo um traçado que isso não aconteceu, está errado. Olha para o desenho e revisa que está errado. Sempre os dois pontos que vão se encontrar no fechamento da nossa peça, ele tem que ter a mesma medida. Beleza? Fiz isso, agora eu só vou ligar os pontos. Então, nesse caso aqui, eu ligo os pontos, ó, que gerou, né? Então, eu ligo esses pontos aqui. Da maneira, então, eu venho aqui e ligo os pontos, ó. Liga esses pontos aqui e ligo esses pontos aqui. Certo, pessoal? Então, assim, eu planifiquei a boca de lobo com inclinação de 45 graus. Esse mesmo método eu uso para 30 graus, 20 graus, 45 graus, diâmetros diferentes. No caso de diâmetro diferente, o que vai mudar? O que vai mudar é o seguinte, vamos supor que aqui fosse outro diâmetro. Então, aqui a gente faria um outro raio, né? Vamos supor que fosse menos, nós faríamos um raio menor. Aqui seria o raio menor, porque esse raio é o mesmo raio daqui, e o resto é igual, você vai fazer o mesmo passo a passo. E a diferença é que no resultado final aqui não vai vir até a linha de centro, ela vai vir um pouco mais recuada, tá? Nas próximas aulas eu trago com diferentes graus e com diferentes diâmetros, tá bom? Mas isso daqui é a planificação dessa boca de lobo. Vamos supor que você já tem o tubo e você só quer fazer a planificação, uma máscara, né? Um papelão ali para riscar o tubo. Você faria pelo diâmetro externo. Se for uma planificação que você vai cortar essa peça para calendrar, você tem que fazer pelo diâmetro médio, tá? No meu exemplo aqui eu não defini nada, eu só fiz com diâmetro de 100 para ensinar o passo a passo. Beleza, pessoal? Então, esse é o traçado dessa aula e nisso eu provo para vocês que é importante conhecer isso daqui. Se você domina isso daqui, você vai ter muito mais sucesso na sua carreira profissional, certo? Então é o seguinte, não se esqueça de curtir esse vídeo aqui, essa aula, deixa aqui nos comentários temas para os próximos vídeos, eu preciso da ajuda de vocês para que nos próximos vídeos nós temos, para que eu tenha temas novos para trazer para vocês aí que vocês gostem, tá bom? Curte, comenta essa aula, compartilha com um amigo seu, lá com aquele amigo seu que trabalha na caldeiraria junto com você. Mostra para ele meu canal, para ele entrar, se inscrever, para ele possa aprender junto
conosco também aqui todos os dias. Então essa foi mais uma aula número 45 aqui do nosso canal. Então me ajuda aí. Você pode me ajudar como? Curtindo esse vídeo, compartilhando, comentando, né? Mandando para mais pessoas. Isso vai me ajudar e esse canal vai chegar em mais pessoas. Beleza, pessoal? É isso aí. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que ficaram comigo até esse final dessa... Eu quero agradecer a presença de vocês que ficaram comigo até agora. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e não se preocupe que eu estou aqui para ajudar vocês a se qualificar. Dá uma olhada aqui na descrição também do vídeo, tem link sobre meus treinamentos, tá? Dá uma olhada lá. Se você quer se qualifica comigo, beleza? É isso aí. Então, se você ainda não me segue no Instagram também, vai lá no Instagram, @DrauTechCursos, e me segue no Instagram que todos os dias temos conteúdo novo lá, beleza? É isso aí, pessoal. Uma ótima sexta-feira e até o próximo vídeo.